Nas aulas anteriores você aprendeu a inserir fórmulas no Excel. Fórmula simples. A gente fez lá uma adição, tinha um valor, por exemplo, 10 mais 20 mais 30. A gente inseriu diretamente esse valor numa célula, colocando igual, 10 mais 20 mais 30 e Enter. Com isso ele dá o resultado, o Excel calcula esta fórmula e coloca o resultado na célula que a gente digitou esta fórmula. Muito bem. Só que, imagine olhando nessa tabela, é uma tabela de vendas, por exemplo, vendas fictícias. O carro, em outubro, foram vendidas 10 unidades, moto 20, bicicleta 30 unidades. Em novembro, 40, 50 e 60 respectivamente. Nesta célula aqui embaixo que está em cinza, eu quero colocar a soma da quantidade total de produtos vendidos em outubro e também da quantidade total vendida em novembro. Tem uma maneira, tá? Tem duas maneiras da gente fazer isso aí. O primeiro jeito é a forma manual. Eu vou colocar na fórmula os valores, diretamente os valores das quantidades acima. Como? Fica olhando, como a gente fez na outra aula. Bom, eu quero somar 10 mais 20 mais 30. Como eu faço? Sempre começo a fórmula com sinal de igual 10 mais 20 mais 30. Enter. 60. Correto? 10 mais 20, 30, mais 30, 60. Em outubro, foram vendidas 60 unidades, né, desses produtos aqui, carro, moto e bicicleta. Só que olha só. Aí veio o estagiário lá e falou assim, peraí, carro, não foram vendidas 10 unidades dos carros, foram vendidas 15 unidades dos carros. Corrija aí. Então vou lá, eu que sou operador do Excel, vou lá e digito 15 no lugar do 10. Presta atenção. E clico Enter. Olha a fórmula aqui. A fórmula não foi atualizada para 65, que é a conta correta. Ela foi atualizada para nada. Continuou 60. Por quê? Nesta célula eu coloquei os valores diretamente. 10 mais 20 mais 30. Então, para eu corrigir essa célula dessa forma manual, colocando 15 mais 20 mais 30, eu tenho que clicar na célula, clicar duas vezes, ou clicar o F2, ou digitar diretamente ali na barra de fórmulas aqui em cima. Tá? Vou clicar duas vezes, onde tinha 10, vou colocar 15, Enter. Agora sim a soma está correta. Mas olha que dificuldade, eu estou aqui com 3 produtos. Imagina se eu tivesse uma lista gigante de produtos e algum deles aqui tivesse seu valor alterado. Eu teria que, toda vez que alterar um valor em cada produto ou qualquer produto, eu teria que chegar na fórmula e alterar manualmente. Não é assim que o Excel funciona. Tá? Você pode até fazer assim, mas olha o trabalho e a chance de erro nessa conta aí. Vamos supor que você altera o valor ali para 25 e esquece de mudar a fórmula lá embaixo e continua 65, que é um valor errado. Então eu vou clicar duas vezes, vou colocar 25. Ou seja, são 2 trabalhos com chance de erro. Qual a forma correta? Então, desse jeito aqui, a gente não usou a referência de célula. O que é uma referência de célula? Toda célula no Excel ela tem um endereço. Vou clicar aqui, por exemplo, na palavra outubro, nesta célula onde está escrito o mês de outubro. Ela tem um endereço. Qual é o endereço? Coluna C, linha 4. Onde eu posso ver isso? Aqui no canto. Nesse canto aqui, onde caixa de nome, eu consigo ver o endereço dessa célula, que é C4. Então, cada célula aqui tem um endereço. A gente já falou em alguma aula lá do passado. Por exemplo, esse valor 15, ele tem um endereço. Qual é? Célula coluna C, linha 5. A moto, coluna C também, só que linha 6, como escrito aqui. E como eu posso, então, fazer essa fórmula ser alterada automaticamente conforme eu altero os valores de uma lista? Para isso que a gente vai usar a referência de célula. Ao invés de eu colocar os valores na célula, tá? Os valores desta fórmula, ó, 15 mais 25 mais 30, eu vou colocar o endereço que esses valores estão. Onde esses valores estão. Porque eu colocando o endereço onde esses valores estão, toda vez que eu atualizar qualquer valor, a fórmula vai ser atualizada automaticamente. Calma aí, vamos com calma. Vamos lá. Então, só para recapitular,
Este valor 70 não tem uso de referência de célula. Eu coloquei os valores diretamente na fórmula. Agora aqui do lado direito, eu vou fazer a mesma fórmula, só que ao invés de eu colocar os valores que eu quero somar, eu vou colocar o endereço de onde esses valores estão. Olha que fácil. Eu começo com igual, toda a fórmula no Excel começa com igual, igual. Eu não estou querendo, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Eu quero somar agora, no mês de novembro, o valor 40 mais 50 mais 60, correto? Esse valor 40 tem um endereço, que é a célula D, coluna D, linha 5, D5. A linha de baixo, que é o 50, ela está na linha D, aliás, coluna D, linha 6. E o valor 60 continua na coluna D, que eles estão todos na mesma coluna, só que na linha 7. Bom, se eu já sei o endereço desses valores, eu vou agora fazer a soma, uma fórmula que some esses valores, mas não os valores, e sim onde estão esses valores. Como eu faço isso? Com o sinal de igual, eu starto aqui, começo uma célula. A primeira célula, o primeiro valor que eu quero somar é o 40. Ele está onde? Na coluna D, linha 5. Então, eu vou colocar D5. Ok. Eu quero somar com quem? Mais coluna D, linha 6, que é o próximo valor. Ele até mostrou em vermelho aqui e destacou em vermelho o D6. Ó. Em azul, ele destacou 40, que é a célula D5. D6 destacou aqui a célula D6. Mais coluna D, ainda, linha 7. Olha só. Olha que diferença da forma anterior. Na outra fórmula, eu coloquei os valores aqui. Agora eu coloquei o endereço onde estão esses valores. Estou repetindo aqui só para fixar mesmo, tá? Eu vou teclar Enter. E aqui está o valor de 150. Repare, vamos lá na fórmula lá em cima. Ó. Igual D5 mais D6 mais D7. Ou seja, D5, esse endereço onde está o 40, mais D6 mais D7. A soma desses três valores aqui, a soma é 150. E olha que legal a mágica. Se o estagiário chega para mim, ô Yuri, a moto não foram 50 unidades vendidas, foram 150 unidades vendidas. Você digitou errado. Tudo bem, vou colocar 150 no lugar dos 50. Repare agora lá no valor na soma total lá embaixo. Eu vou dar Enter, teclar Enter. Já mudou para 250 automaticamente. Justamente por quê? Porque a fórmula que está aqui, ela não tem o valor 40 mais 150 mais 60. A fórmula aqui tem o endereço onde estão esses valores. Então eu posso mudar qualquer valor aqui, ó, de 40 para 25, Enter. Mudou o valor automaticamente aqui embaixo. De 60 para 240, Enter. Repare que foi alterado o valor para 415 agora. Tudo bem? Então, isso que a gente tem que entender. Quando a gente quer somar alguns valores, tem duas formas. A gente coloca os valores diretamente na célula ou o endereço desses valores. Sendo que, quando a gente coloca o valor direto na célula, se a gente alterar esse valor numa lista, a fórmula final não vai ser alterada, a menos que eu vá lá nessa fórmula e altere também. Agora, já colocando diretamente na fórmula o endereço de onde eu quero somar, por exemplo, aqui no caso é uma soma, podia ser qualquer outra conta, eu evito esse erro. E automaticamente, quando eu alterar qualquer valor aqui em cima, ele será alterado lá embaixo na fórmula. Então, o uso de referências de célula. Referência, então, é o quê? É o endereço. Qual a referência dessa célula aqui? O endereço dela. O endereço dela é D6, coluna D, linha 6. Tá? Do lado direito, vou fazer uma soma agora. Essa soma aqui mostrou que eu vendi 70 produtos em outubro, entre carro, moto e bicicleta. E aqui 426 produtos, entre carro, moto e bicicleta também, só que em novembro. Aqui do lado eu vou colocar a soma de quantos carros eu vendi em outubro e novembro. Eu tenho duas maneiras de fazer. Vou fazer da maneira que não é legal, tá? Tem chance de erro. Igual 15 mais 36. Muito bem, vendi 51 carros. Olha só, se no 15 aqui ou no 36 em novembro eu vendi 40 carros e não 36, olha só, eu mudei o valor aqui e não foi alterada a fórmula aqui.
Eu tenho que ir aqui no 36 mudar para 40. Lembrando que eu posso clicar duas vezes ou teclar o F2 também, ou ir direto aqui na barra de fórmulas aqui em cima, tá? Bom, essa é o jeito manual. Agora eu vou fazer o jeito inteligente. Igual, qual o endereço dessas duas células aqui? Essa célula, esse valor 25 está na coluna C, linha 6. E o outro está na coluna D, linha 6 também. Então, igual. Eu vou dar uma dica aqui. Você pode digitar o C5, C6 aliás, C6, que é essa célula aqui, mais D6, que é a célula do lado, e Enter. 175. Se eu alterar o valor de 250 para 200, de 150 para 200, olha lá, já mudou o valor automaticamente, porque eu coloquei o endereço das células. Agora um outro jeito de se eu não quiser digitar D5 mais C6, eu posso colocar igual e clicar diretamente na célula. Eu vou clicar diretamente na célula C7 agora. Vou clicar nela, já automaticamente apareceu ali. E eu vou teclar o sinal de mais e vou clicar também com o mouse na célula do lado, que é a D7. Tá vendo? Eu não precisei digitar D7 nem C7. Eu coloco só o sinal e clico em cima dela, já aparece na fórmula. Enter. Então foram vendidas 270 bicicletas em outubro e novembro. E se eu quiser fazer a soma geral de quantos produtos foram vendidos em outubro e novembro, independente do que seja, carro, moto, bicicleta, a soma de tudo, eu posso somar esses dois valores aqui, essas duas colunas, ou eu posso somar, que é para dar o mesmo resultado. E outra dica, ó, quando eu seleciono uma lista de números, ó, selecionei esses três itens aqui, essas três células. Aqui embaixo, bem no rodapé do Excel, você tem ali, ó, soma 550. 550, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar os dois valores, 550 também, porque é a soma de outubro com novembro. Então, tanto faz eu fazer a soma na vertical ou na horizontal. Vou fazer ela aqui na vertical. Igual, ó, E5 mais. Vou clicar direto, não vou digitar o E6. Vou clicar na célula e ele já mostra ali para mim. Mais de baixo. A de baixo não apareceu porque ele abriu a célula aqui e não dá para eu clicar. Então eu vou colocar na mão o E7. Tá? Porque ele abriu a janela aqui, expandiu bem, ele não está deixando eu clicar embaixo. Enter. 550, como mostrado lá embaixo no rodapé quando a gente selecionou manualmente. Tá? Até colocar um negrito aqui para deixar em destaque esse 550. Bom, então tranquilo, né? Duas formas de fazer um cálculo aqui no Excel. Ou eu coloco os valores diretamente na fórmula, ou eu coloco suas referências de célula, ou seja, o endereço das células que eu quero fazer essa conta, ou uma soma, ou subtração, qualquer outra conta. Tem outras maneiras de fazer soma, tá? Com funções, mas isso daí é uma outra aula que eu vou mostrar quais são as maneiras diferentes de fazer uma soma, por exemplo. Aqui a gente colocou E6 mais E5 mais E6 mais E7, mas imagina se essa lista tivesse 800 itens e eu tenho que colocar E5 mais E6 mais E7 mais E8 na mão. Não, tem um jeito mais inteligente ainda de fazer isso daí que você vai aprender nas próximas aulas.